Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Aqui está o teu servo, irmão Josué, que vai ministrar a tua palavra. Pai, abre o seu entendimento pelo poder do teu Espírito Santo e usa o teu servo nesta manhã para que a tua palavra fale conosco em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos então dar início a esta lição. Uma lição bem, não vou dizer forte, mas uma lição bem interessante, que fala justamente de pecado. E vamos discorrer um pouco aqui sobre o que nós entendemos, de pecado. E alguns trechos aqui, alguns entendimentos, digamos assim, alguns entendimentos que nós podemos extrair aqui desta lição. A lição, irmãos, ela trata aqui de confessar e abandonar o pecado. Nós vamos desenvolver aqui este assunto de confessar e abandonar, e para nós termos um entendimento prático, irmãos, dessa situação sobre o pecado e sobre consequências, tanto consequências benéficas, boas, como consequências más. Aqui o texto áureo que já foi lido, irmãos, aqui diz que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Temos algumas leituras diárias aqui, semanais, a respeito do assunto. E depois nós temos aqui na leitura bíblica em classe, nós vimos um trecho maior do próprio do assunto ali, que fala, que complementa o texto áureo, que os irmãos já leram em Salmos, que fala da situação de que Davi, pedia misericórdia, pedia que Deus lavasse ele, purificasse de todo pecado. E ele dizia que ele conhecia as transgressões dele e que o pecado dele estava sempre diante dele. Enfim, nós já lemos, mas poderíamos apenas quase que pregar apenas com se fosse desenvolver só no texto áureo, nessa leitura em classe, já dava uma pregação. Mas, irmãos, para não fugirmos e vamos cumprir todo o protocolo da lição, não vamos falar sobre o texto bíblico em classe. Mas vamos, irmãos, então, acompanhar a lição, a introdução desta lição, irmãos, já entrando na lição. Esta lição ela tem três títulos, três subtítulos. A lição em si, o título da lição toda é Confessando e Abandonando o Pecado. Dentro da revista ela fala o tópico 1, que é o subtítulo 1, que é a confissão de pecado. O subtítulo 2 fala o perigo do pecado não confessado. E o subtítulo 3 diz assim, confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final, lendo todos esses subtítulos. Mas a introdução diz assim, irmãos. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Em 1 João, irmão, tem até peguei um versículo que diz assim, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. É interessante, irmãos, porque quem redigiu a lição, ela colocou esse versículo aqui. Eu creio que também, irmãos, aqui diz assim, tem coisas, irmãos,
que, às vezes, é claro, atualmente, irmãos, às vezes é difícil a gente confessar para quem? Para Deus? Para o pastor? Às vezes a gente quer confessar coisas para outras pessoas e aquilo se espalha. E às vezes não é uma coisa assim que cada pessoa vai achando até dificuldade de acabar confessando alguma coisa assim, até pedindo uma ajuda para alguém, porque eu vou pedir para ajuda para o irmão, daqui a pouco todo mundo está sabendo. Então essa confissão, irmãos, que trata aqui, que João está escrevendo, é uma confissão, irmãos, a Deus. É uma confissão que nós precisamos reconhecer, em primeiro lugar, aquilo que nos fez pecar, aquilo que nos fez sair do percurso divino, do percurso na vida, daquilo que Deus, a gente entende que Deus, pela Bíblia, diz que não é para ser daquela maneira, e muitas vezes nós vamos e nos arrependemos. E, irmãos, isso aqui como eu disse, essa questão de pecado é bem complicado dizer assim, irmãos. Por quê? Porque tem pecados, como os irmãos já sabem, pecados que o dano daquilo ali não vai causar dano para ninguém. É uma coisa pequena. Tem coisas que tem certas atitudes, certas ações que podem ocasionar danos graves, irreparáveis, danos que pode afetar a família, pode afetar um filho, pode afetar um casamento. Outros não, que ninguém ficou sabendo, só eu sei e Deus. Enfim, uma coisa, pecado pequeno. Eu não vou nem importar com pecado pequeno, não. Ninguém se ofendeu, não atingi ninguém, né? E acho que nem Deus vai. Mas, irmãos, o pecado, não importa a sua natureza, qualquer transgressão que infrinja a vontade de Deus, por isso que tem várias pessoas pregam, irmãos, que tem pecados que ninguém ficou sabendo, exceto Deus. Então, este pecado se ofendeu a santidade de Deus, se ofendeu o Espírito Santo. Então, irmãos, esse pecado é motivo para eu me ajoelhar diante de Deus, em secreto, e pedir para que Deus me perdoe daquele erro. Né, irmãos? E aqui fala alguma coisa até grave, aquele que odeia seu irmão, mas até agora está, mas eu não gosto daquela pessoa, não gosto daquele irmão, até agora não está na luz, é que diz aqui, nesse versículo que foi colocado aqui. Mas, irmãos, o subtítulo 1, a confissão de pecado. Aqui tem algumas definições de onde vem o que seria o pecado segundo as línguas originais, as línguas lá da onde foi tirada essa palavra em língua portuguesa para chegar até nós. O verbo confessar, aqui o verbo confessar, ele deriva da palavra hebraica yadá, aparece como jogar, atirar, lançar. Então, irmãos, aqui dá para entender que confessar vem de uma origem de uma palavra grega, de uma palavra hebraica que diz yadá, como aparece, eu vou jogar, eu vou atirar, eu vou lançar, eu vou confessar. Eu poderia dizer, eu vou lançar a Deus o meu pecado. Eu vou confessar para Deus. Irmãos, então aqui confessar é aquilo que eu estava falando. E ela aparece, esta palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber conhecer. Aparece no Antigo Testamento, aparece no contexto de confissão de pecado. Em 2 Reis 8,33 diz assim, quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa. Então, irmãos, aqui é o pegar, é o lançar. Eu entendo, irmãos, assim, que tem certas coisas, abandona o pecado. Irmãos, se nós fôssemos, isso eu falo na prática assim, na vida prática, e eu vejo nessa carreira, nesse tempo de cristão, inclusive amigos meus, que largaram a igreja porque eles não conseguiram vencer certos pecados,
Se fosse assim, irmãos, com toda sinceridade, a igreja estaria vazia. Se nós fôssemos abandonar cada vez que eu quiser me sentir, se eu começar a me culpar cada vez que eu errar e dizer assim, eu não consigo chegar, eu não consigo ser aquilo que Deus quer, então é melhor eu sair. Não teria ninguém, porque nós não somos perfeitos. Nós nunca vamos justificar nossos próprios erros. Quem nos justifica é Cristo. Então, irmãos, por isso que a Bíblia diz que quando nós pecarmos, temos um advogado diante de Deus. O que importa, irmãos, não é que eu... É claro que tem cada pessoa, cada personalidade, cada temperamento, age de uma forma. Nem todos nós somos iguais. Deus não criou ninguém, tanto é que ninguém tem a mesma impressão digital, o mesmo rosto. São bilhões de seres humanos criados nesta terra e não existe nem gêmeos idênticos um ao outro. Quanto mais personalidades, coisas interior. Tem pessoas que realmente elas se confrontam com o pecado e na primeira vez, irmãos, elas se arrependem e elas acabam abandonando de vez. Outras vezes, irmãos, é algo progressivo. A pessoa ela abandona, ela diz que abandona, diz com sinceridade, eu não quero errar mais. Mas ela acaba, em outras circunstâncias, tropeçando naquele mesmo erro. Então, ela não abandonou? Então, se essa pessoa começar a dizer, não, eu sou insuficiente, eu sou incapaz, eu não vou conseguir, e abandonar, aí que é o problema. O certo, irmãos, é que cada vez, mesmo que seja um pecado, mas que a pessoa se reconheça naquele momento e queira. Porque na medida que nós vamos avançando, aquilo vai se tornando mais fraco. Eu sempre digo, irmãos, o velho Adão, a velha natureza, ela existe em nós. E, irmãos, e também nós vivemos hoje com um novo Adão, que a Bíblia diz, que é Cristo em nossas vidas. E o que vai vencer é aquele que mais nós alimentarmos. Se nós, irmãos, começarmos a dar um pouquinho de comida para o velho Adão, daqui a pouco ele se levanta. Então nós é que decidimos qual que nós vamos alimentar mais. Eu vou dar alimento para o velho Adão, para a velha natureza, ou eu vou me levantar e buscar a Deus, jejuar e orar para eu crescer. E é nessa trajetória, nesse percurso que nós queremos, o importante, irmãos, é eu confessar a Deus, errei. E aquilo, irmãos, quanto mais eu vou tentar me aproximar de Deus, quanto mais eu me dedicar para Deus, aquilo vai tornando cada vez menor o nosso erro. Isso não quer dizer, irmãos, como eu falei, que nunca mais eu vou errar. Podemos, e eu creio que os irmãos sabem do que eu estou falando. Qualquer um de nós já prometeu, não quero mais fazer isso, e às vezes a gente acaba fazendo. Se fosse imperdoável, estaríamos todos perdidos. Mas é Cristo que nos justifica. Oramos a Deus e confessarmos nosso pecado, e a nossa intenção realmente é largar, e alguns largam, outros têm mais dificuldade para largar, mas o importante é seguir confessando, pedindo a Deus que Ele vai fazer até chegarmos à estatura perfeita. Aleluia. Então, irmãos, é necessário nós confessarmos, reconhecermos as nossas falhas, nossas fraquezas, nossos erros e pedirmos a Deus cada dia mais aquilo seja cada vez mais distante da minha vida. E isso exige uma vida de comunhão, com Deus, de consagração a Deus, de dedicação a Ele e reconhecimento daquilo que me afasta de Deus. Então, essa reconhecer, tomar conhecimento é que na palavra grega eu reconheço. Confessar é eu reconhecer. Eu reconheço o meu problema. Eu tomo conhecimento do meu problema. Aleluia. Então, irmãos, no Novo Testamento o verbo grego para confessar já é outro. Em grego agora é homologel, que significa concordar, consentir, conceder. Aqui já muda o sentido da palavra traduzida, confessar. Ela diz que ela está mais em concordância com concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, junto de pessoas reunidas, e de logos, atos de falar. Ou seja, a palavra ela tem 25 vezes no Novo Testamento. E ela aparece. O que diz aqui no Salmo 32:5? Confessei-me, essa é a palavra grega no Antigo Testamento, ainda naquela outra palavra, assim, confessei-me o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Na outra palavra, irmãos, tem outras situações ali,
Nessa nova palavra em grego, Mateus 7:27 diz assim: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui é muito sério, irmão, essa questão de confessar, de não dizer. Porque, irmãos, à medida que eu não reconhecer em mim os meus erros, não mudar, vai chegar um dia, irmãos, que Cristo próprio falou: então vou dizer abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu tenho, irmãos, um entendimento comigo, e eu sempre digo para que as pessoas melhorem, para que um filho meu melhore, para que minha esposa ou as pessoas mais próximas, quem conversar, que eu digo assim, irmãos, o pior doente é aquele que não reconhece a sua doença e não quer, aí ele não vai ser curado. Se eu não reconhecer o meu problema, eu nunca vou ser curado, eu nunca vou ser medicado. Tem pessoas que não, irmãos, elas aí tem um grande problema, porque se for falar, se eu não reconhecer que eu tenho determinado problema, eu nunca vou solucionar aquele problema. Eu não posso ser uma pessoa, irmãos, que não reconhece, não entende, ou ignora, ou relativiza o pecado. Eu não posso, porque, irmãos, eu nunca vou ser consertado. Eu nunca vou me tornar, talvez, uma pessoa idônea, se eu não reconhecer que aquilo me atrapalha. Eu conheci pessoas que tinham hábitos, enfim, e se fosse falar, talvez até inimizade criaria. Pessoas tinham hábito de falar palavras, até palavrões, sabe? Mas se eu não reconhecer que certas palavras que saem da minha boca não são próprias, é um exemplo que eu estou dando, eu nunca vou ser curado, eu nunca vou melhorar. Se eu não reconhecer que aquilo ali afeta, ofende até mesmo algumas outras pessoas, eu não vou ser curado, eu não vou melhorar. Mas então é importante, irmãos, nós temos reconhecimento, porque a pior coisa é aquela pessoa que não reconhece os seus erros. A pior coisa é aquela pessoa que peca e não admite que pecou, não admite que errou. Eu sou orgulho. Não, é a pessoa que errou comigo. Então, irmãos, nós devemos ter esse reconhecimento, confessar, é reconhecer que eu estou errado. E é quão difícil a pessoa admitir, às vezes, o errado fui eu. Eu sou o errado. E a pessoa acaba indo e acaba criando transtornos, às vezes familiares, sociais, de toda natureza, por não reconhecer, às vezes. Até em relacionamentos, porque não reconheço que eu... A gente tem um exemplo, principalmente os casados, né, irmãos? Tem certas coisas que nós somos obrigados assim a ceder para que a união, quantas coisas que se eu fosse, eu tinha hábito de fazer tal coisa, mas agora isso não posso, porque eu devo respeito, e para que este relacionamento siga perfeito, em harmonia, eu pago este preço, eu deixo de né? Vamos dar um exemplo assim, aquele casal que se casa, nunca falaram que o homem nunca falou que jogava futebol, que gostava de toda quarta-feira ir jogar futebol, um exemplo. Mas daí agora ele casa e diz, olha, eu tenho um hábito, mas tu nunca me falou. E aí acaba aquele conflito. Às vezes, então, tem que haver um entendimento. Ou um dos dois terá que ceder, senão vai ser guerra até o final do relacionamento deles, se não acabar. Então, são coisas que nós devemos ceder. Ou um deixa de ir toda quarta-feira, ou o outro aceita que o outro vá, por exemplo, toda quarta-feira. São pequenos detalhes que entre o relacionamento entre Deus e o homem, que também fazem da mesma maneira. Eu tenho que abrir mão de certas coisas para que esta união dê certo. Aleluia. Mas tudo isso eu preciso reconhecer que eu estou errado, que eu preciso, aleluia, mudar. Isso, irmão, por quê? Porque se eu, pela minha própria orgulho, pela minha própria vontade, eu não abrir mão das coisas que incomodam, que trazem problemas, nós vamos chegar naquele dia e como está escrito assim, Jesus vai chegar e dizer, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, logo podemos dizer que, no final do subtítulo
1 ali, diz assim, ó, logo podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou o que se sabe. Então, confessar, irmãos, é eu sei os meus problemas. E eu digo, irmãos, eu sei os meus problemas. Eu sei o que me incomoda diante de Deus. Eu sei que as coisas que eu luto e eu oro, Deus, eu quero ainda totalmente isso nunca mais existe na minha vida. Nós, irmãos, sabemos, então eu tenho conhecimento. Confessar é uma maneira de declarar, e eu declaro para Deus, Deus, as minhas insuficiências são essas, as minhas incapacidades são essas, né? Então eu declaro para Deus e peço a Deus, Deus, me transforma, me muda, me complementa, me completa, até chegar a melhorar, que amanhã eu possa ser melhor que o dia de hoje. Aleluia. Então, irmãos, isto é a parte de confessar o pecado. Eu tenho que confessar. A confissão bíblica de pecado, tem o subtítulo 1 e tem o parágrafo 2 ali. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende deste ato. Em João está escrito assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esta confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Lucas diz assim, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram, os irmãos conhecem essa passagem, dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, e de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer mesmo que se humilha será exaltado. A Bíblia diz assim, irmãos, que Deus habita em 2 lugares. 2 lugares que Deus habita. É claro que Deus é onipresente, mas ele habita em 2 lugares. A Bíblia diz assim, ó, Deus habita nos altos céus e num coração contrito. Aleluia. Ou seja, como eu falei lá no início, nós, irmãos, quando nós temos a humildade de chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, não bater no peito, mas eu sou justo, eu dou oferta, dou dízimo, estou em todos os cultos e isso, e Deus tem me abençoado, eu não posso jamais fazer comparação de que um é abençoado, outro não, por uma questão visível ou por uma questão de aparência, nunca podemos, é claro, dos frutos sim, mas não da aparência, porque só Deus sabe quem é justificado diante dele ou não, não homens. Não é a aparência que justifica, não é nada. Não é ser um bom pregador, nada disso justifica. Justifica um coração contrito diante de Deus, que reconhece os seus erros, os seus pecados. Porque, irmãos, somente há uma maneira de entrar no céu. Não existe outra. A porta, não separando a simbologia de Jesus, mas a porta de salvação. Para passar por essa porta é preciso passar pelo caminho do arrependimento. E isso, irmãos, às vezes é isso que nós devemos orar, para que Deus, Senhor, manda pessoas para cá, manda as vidas para cá, fala com o pregador, para que uma alma venha aqui
e reconheça seu pecado e se arrependa. Porque se a pessoa se arrepende... E como, irmãos, eu me converti em 94, e eu vi muitas, irmãos, pessoas na frente naquela época vinham com lágrimas, muitas se ajoelhavam com lágrimas e se arrependiam. E daqui a pouco aquela pessoa estava ali, porque ela reconhecia o seu pecado e mudava, mas ela reconhecia, como dizia assim, reconhecer o seu pecado, confessava o seu pecado, e dizia assim, eu quero largar, e se transformava em grandes mensageiros de Deus. Aleluia. E nós queremos e devemos pedir para Deus, Deus envia pessoas para que a mensagem fale em seus corações, e essa pessoa se arrependa, reconheça, confesse seus pecados. Tanto o pecador como, claro, nós que estamos já no caminho, estamos em processo cada vez melhor de santidade, um caminho de santificação. Por isso que tem uma passagem que diz assim, que Jesus falou assim, olha, se um deve 50 e outro 50, um 5 e outro 50, e o Senhor, o credor, perdoa os dois, tanto faz, qual deles que vai mais agradecer? Aí os discípulos falaram assim, o que deve mais, agradece mais, vai ficar mais grato. Exato. Aqui muito mais, o que vem muito mais às vezes do submundo, o que vem lá de uma vida às vezes de desgraça, uma vida errada, uma vida de marginalização, às vezes se arrepende. Ela é muito mais grata a Deus. Ela muito mais, às vezes, ela se dedica muito mais a Deus do que uma pessoa que vem com uma vida relativamente tranquila, só aceita Jesus por protocolo. Tá? Aceitei Jesus, reconheceu, mas nunca teve uma vida desgraçada, nunca teve uma vida de submundo. Essas pessoas, irmãos, quando elas vão, porque elas reconheceram, eu vim lá de baixo e Deus me perdoa os meus pecados. Aleluia. Então é importante. Não estou dizendo aqui, irmãos, que nós, não sei de onde cada um vem, se devia 50, ou 5, ou 25, ou 30, não importa. Mas o importa, irmãos, que nós reconheçamos em Cristo o perdoador dos nossos pecados e o sacerdote que nós possamos confessar, aleluia, para receber misericórdia. Essa é a lição, se reconhecer os vossos pecados. Esta é a própria... o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Nós vimos que fala em prosperidade, claro que é uma prosperidade espiritual e, consequentemente, pode ser nesse mundo aqui, mas o que ele confessa prospera. Aquele que confessa avança. Aquele que confessa recebe benefícios de Deus. Mas quem encobre, aleluia, não é possível. Vamos lá, irmãos, a confissão bíblica. Esta confissão, a confissão, parei ali, depende deste ato, em 1 João, ali, no parágrafo 2. Parágrafo 2. Essa confissão pode ser no momento, ou até lá onde eu li em Lucas 18, 9, que seria aquele homem que se justificava. Então, irmãos, o símbolo agora, o parágrafo 3, ali, o símbolo da confissão do pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. É o caso daquele homem. Ela se encontrou indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. É Provérbios 7. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Aleluia. A Bíblia ali onde eu não li, em Romanos, diz assim que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um homem justo. Embora a gente encontre pessoas que dizem assim, eu não preciso ir na igreja porque eu não faço nada de errado, eu não preciso ir na igreja porque eu não roubo, eu não faço isso. Mas a Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
nós não reconhecermos a grandeza de Deus, não reconhecermos que Deus é o Criador, que Ele é que nos perdoa, nós não seremos dignos de entrar no seu reino, reconhecermos nossa natureza pecaminosa. Aleluia. Vamos, irmãos, para o tópico 2. O perigo do pecado não confessado. É aquilo que eu falei, eu nem vou repetir. Quem cobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa alcança a misericórdia. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de confessar o pecado, deixá-lo e alcançá-lo o seu perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, oculta-o e vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Bem como o rei Davi. Irmãos, eu trabalhei muitos anos no trânsito em Porto Alegre. Eu era agente de trânsito em Porto Alegre, muitos anos. E é incrível que quem é condutor aqui, cristão, né? Nós não devemos ser que nem esses que eu estou falando agora. Sempre o errado ele justifica a infração de trânsito. Sempre ele tem uma justificativa. Eu fico pensando, irmãos, até na escola. Espero que ninguém faça isso, irmãos. Eu vou pegar meu filho na escola diariamente, eu levá-lo. Irmãos, tem um trecho de meio fio de 300 metros. 300 metros. Dá para encostar 20 carros naquele meio fio para pegar, ou descer ou levantar o seu filho. Mas é incrível que todos ficam parados em fila dupla entre 5 carros ali, todos trancando o trânsito, todos. Isso em todos os lugares. Se pudesse, eu dei a impressão que se pudesse, quero entrar lá dentro da sala de aula, pegar a criança lá, como se um jovem de 14, 15 anos não pudesse caminhar 10 passos ali na frente, no meio-fio, encostar o carro ali. Eles preferem ficar atrapalhando o trânsito. A ponto, uma vez, irmãos, eu cheguei e fui notificar, um exemplo que eu estou dando só para entender como a gente quer terceirizar a culpa. Ah, mas eu fiz porque, no bom senso, estou aqui na frente. Bom senso é não colocar ali um exemplo. Uma vez não tinha uma placa de proibido estacionar e a pessoa não podia. Estou botando uma placa ali, porque ali era uma entrada de caminhões, os caminhões tinham aquela placa ali porque precisava, a entrada de caminhão era ali, o caminhão tinha que fazer uma manobra e entrar ali naquele local ali. Aí cheguei, notifiquei a pessoa, o que houve? Não, está notificado, está proibido estacionar. Onde é que está a placa de estacionar? Ali, 20 metros ali atrás, ali. Mas tinha que ter a placa aqui. Como assim? Tem que botar uma placa de 10 em 10 metros para poder saber. Ela justificou que a placa tinha que estar ali no lado do carro dela, que ele não tinha, a placa estava 20 metros atrás. Ou seja, a pessoa que não reconhece, eu estou dizendo isso só para um exemplo, mas como nós queremos terceirizar, às vezes, as culpas. A culpa é da placa que não está aqui, a culpa é porque é só uma questão de 5 minutos, mas não importa se atrapalhou os outros, mas, é mais fácil ficar aqui atrapalhando do que ele. Irmãos, a gente justifica, e enfim, outros. Eu passei no sinal vermelho, eu peguei o celular porque eu tinha que falar que era algo importante. Para o carro, faz a ligação, recebe. Né? Mas a gente justifica o pecado, justifica nossas atitudes, dizendo assim, eu fiz isso porque eu fui induzido, eu fui isso porque eu fui convidado, eu fui isso porque a pessoa me ameaçou, eu fiz isso porque a pessoa se irou comigo. Aleluia. Mas nós, por isso que o irmão aqui diz assim, nós reconhecermos os nossos defeitos, reconhecermos nós devemos fazer. Não importa se todo mundo está fazendo errado, não importa. Eu tenho que fazer o que é certo. Se todo mundo está errado, todo mundo quer ir para o inferno, que vão, eu quero ir para o céu. Eu quero confessar o meu pecado. Eu quero dizer para Deus, todo mundo pode estar fazendo errado, mas eu vou fazer o que o Senhor me recomenda. Aleluia. Infelizmente, eu posso dizer assim, infelizmente, a salvação é para poucos. Eu queria dizer assim, infelizmente, a salvação é para muitos, mas não é.
A perdição, a Bíblia diz que o caminho, é estreito é o caminho, apertada é a porta que leva para a salvação. Mas é largo o caminho que leva para a perdição, e muitos são os que vão por ela. Aleluia. Mas nós que estamos aqui, reconhecemos que somos pessoas frágeis, pessoas que precisam das misericórdias, reconhecemos, como eu falo, confessar é reconhecer, eu confesso, reconheço os meus defeitos, eu lanço, reconheço, confesso, falo para Deus, e este pecado é perdoado. Mesmo que eu continue, às vezes, talvez errando lá na frente, talvez tropece na frente da mesma situação, não importa. Mas nós reconhecemos que Deus nos perdoa. Nós temos cada dia, em confessando e confessando, nós vamos melhorar até ser extinguido aquele problema que às vezes nós carregamos com a nossa natureza. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, as consequências, falei de Adão e Eva. Eles perderam o direito de viver num ambiente perfeito e belo que Deus criou. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para a mortal, diversas tensões do gênero humano e na natureza. Assim, sabemos que as consequências do pecado dos nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Nós sabemos que todos, irmãos, essas desgraças, todas essas mazelas, todo esse nosso corpo frágil, toda essa natureza, esses problemas que nós temos hoje, isso aí tudo é consequência. Eu estou chovendo no molhado, que nem se diz, todos os irmãos já sabem disso, que é consequência do primeiro casal, que veio a maldição sobre a terra através da sua transgressão, e isso passou para todos os seres humanos. Isso está escrito, irmãos, aqui, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado, até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual figura aquele que havia de vir. Então, irmãos, aqui todos os homens pecaram, até a lei, irmãos, não havia até a lei os homens não pecavam, no sentido de que não havia muita regra, o que era certo, não havia estabelecido, Deus não havia estabelecido alguns padrões, o que o homem poderia fazer, o homem vivia meio errante, assim, é como diz, Deus não pode... Uma pessoa que não tem conhecimento que aquilo é pecado, por exemplo, ela, na ingenuidade ela faz, não pode ser imputada com pecado, mas eu não sabia, a não ser casos, claro, como a própria consciência que Deus colocou no coração, avisa que aquilo é pecado, que aquilo é erro. Aí sim, mas tem pessoas, é isso que está dizendo aqui. Então, irmãos, o que aconteceu? Mas uma coisa reinava no homem, independente de se ele soubesse ou não, que é a morte. A natureza pecaminosa está em todos os homens. As consequências do pecado de Adão, independente de conhecer se é certo ou errado, as consequências do pecado natural, original, estão sobre toda a humanidade. É isso que está dizendo esse versículo aqui. Então, irmãos, vamos mais para frente. As consequências do pecado do rei Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. 2 Samuel 12, 10, 12, diz assim, irmãos. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Irmãos, o pecado está dizendo aqui que traz consequência. Eu falei no começo, irmãos, não o pecado, mesmo que às vezes Deus te perdoe.
mesmo que, irmãos, você vai ter a consequência do pecado. Uma coisa, irmãos, é você estar perdoado por Deus, herdar, ter com o nome escrito no livro da vida. Outra coisa, irmãos, a consequência daquilo que tu fez é tu pagar perante os homens, perante arcar com as consequências aqui. É um exemplo de uma dívida, de um roubo, de um homicídio, de várias coisas que o homem pode fazer. O homem pode se arrepender, perante o céu está tudo tranquilo, o seu nome está limpo, está com as roupas limpas, suas vestiduras espirituais vestidas, mas talvez tenha que pagar a penalidade humana. É isso que está dizendo, irmãos. E Davi, irmãos, pagou por erro, porque eu tenho um versículo também que é muito marcante, irmãos: a quem muito é dado. Isso é uma grande responsabilidade que tem sobre nossas vidas. A quem muito é dado, muito mais lhe será cobrado. A quem muito sabe, muito mais lhe será exigido. Ou seja, eu sei, nós que estamos aqui sabemos, nós que estamos aqui conhecemos. Se nós deliberadamente cometermos alguma coisa para Deus, contra Deus, que cause algum dano, você vai pagar pelo que você fez. Isso é fato. Aleluia. Davi sabia, Davi era um rei, conhecia a lei, já tinha experiências com Deus, já foi chamado, matou mas a Bíblia diz assim que nunca se apartaria, tanto é que teve guerra em todo o seu reinado contra o seu próprio filho. Por quê? Porque há muito foi dado para ele, há muito mais. Foi perdoado por Deus, mas a consequência foi até o final da sua vida pelo pecado cometido por ele. Aleluia. Portanto, irmãos, nós devemos, quando estivermos sinalizando, quando tivermos alguma coisa que vá fazer-nos pecar, não faça. E se fizer, arrependa-te, confessa, porque isso trará benefício também para a tua vida. Aleluia. Porque você confessou e largou. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, Davi pagou um alto preço, como eu li aqui em 2 Samuel. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcava a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Mais uma consequência aqui, irmãos, que vigor espiritual é isso aqui, diz assim, ó: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei em silêncio o pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aleluia. Ele tentou esconder, tentou, não confessar. Aquilo trouxe muito mal ao seu corpo, ao seu organismo. Aleluia. Até isso, irmãos. Tanto perdoar como o perdão, aleluia, vai te trazer saúde. Eu não vou falar sobre um estudo que eu tenho lá em casa, nem sei se ainda tenho meu e-mail lá, a respeito sobre o perdão, mas uma outra, não é sobre confissão de pecado, mas sobre perdão. O benefício de perdoar alguém. Nem ser perdoado, é perdoar alguém. Aleluia. Então, irmãos, nós temos tem uma outra passagem, irmãos, muito que falando em coisas que a gente oculta, o que a gente não confessa, o que a gente não fala, é a questão, às vezes, se não me engano, é Acã, que foi numa guerra contra Jericó, e Deus falou assim, ó: vocês não peguem nada para vocês, o ouro e a prata eu quero para fazer o templo, isso sim para meus utensílios, isso vocês podem pegar. E aí numa segunda guerra, Deus deu Jericó para o povo de Israel, para Josué, e era uma cidade muito fortalecida, os irmãos conhecem a história. E depois numa segunda guerra contra uma cidade menor, que era a cidade de Ai, foram lá e tentaram foram fazer uma guerra. Não precisa, Josué nem precisa de tantos homens, é tão pouco que a gente vai ali com 3.000 homens e acaba pegando aquela cidade. E aí deu ao contrário, foram lá e pegaram e perderam a batalha, chegaram para Josué: não estamos entendendo nada, nós vencemos uma grande, agora uma pequena nós perdemos. Aí Deus falou para Josué: tem alguma coisa oculta no meio de Israel. E se tirou sortes e caiu sobre a tribo de Acã. E ele justificou: eu peguei uma capa babilônica e algum ouro e uma prata que estava lá.
Eles roubaram de Deus. Ele roubou de Deus. Foi infiel para com Deus. Foi apedrejado para modelo para toda naquela época. Assim prescrevia a lei, assim dizia a lei, e eles pecaram. O que quer dizer com isso, irmãos? Às vezes um pecado, até diante de num grupo, irmãos, pode acarretar, pode ocasionar, às vezes, até num grupo, todo pecado, todo acabar arcando com as consequências por causa de pecado de alguém. Deus estava se importando com aquela capa, com aquele ouro. Deus não importa, mas não é isso que estava em questão, a quantidade ou o que era, se era 1, 2 ou 3, não. O que importava é que transgrediu uma ordem de Deus, transgrediu aquilo que Deus dizia, não faça isso. E trouxe uma consequência desastrosa, perdeu uma batalha, porque alguém ocultou uma coisa escondida dentro da sua tenda. Aleluia. Mas que na nossa vida, na nossa tenda, jamais haja, irmãos, algo escondido, algo não confessado, algo que eu possa esconder de Deus, que venha ocasionar para a família, para a igreja, para o grupo, ou para mim mesmo, problemas que venham tirar o meu relacionamento com Deus e eu não receba os benefícios do perdão, não confesse, não receba o benefício do perdão de uma vida inteiramente, aleluia, em paz com Deus. Porque nós tendo paz com Deus, não importa se todo o mundo se levante contra nós, mas se eu tenho paz com Deus, eu tenho comunhão com Deus, não importa, aleluia, porque isto eu vou ser feliz. A gente morre feliz, morrendo com Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Indo, irmãos, isso foi a consequência de Davi. Enfraqueceu. Já o Salmo 51 mostra a confissão do pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados, e o salmista purificado. Entrando no tópico, irmãos, creio que não vamos conseguir terminar até o final, tomara que dê. Mas o último capítulo aqui, o último subtítulo, confissão do pecado, um caminho de cura e restauração. Confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os pecados. E Jesus, vendo a fé deles, está escrito em Mateus 9, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, reconhecendo seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Por que é mais difícil dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer-te levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso não pode ser relativizado. É só Jesus. É através de Jesus que nossos pecados são perdoados. Aleluia. É através de Cristo que a nossa vida é restaurada. Bendito é o nome do Senhor, porque Ele tem autoridade na terra para perdoar os pecados. Aleluia. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bendito é o nome do Senhor. É Jesus. É a Ele que devemos confessar, é a Ele que nós devemos dirigir. É claro que você tem uma pessoa da tua confiança, que você quer, às vezes, desabafar, falar alguma coisa que te incomoda, isso também te é permitido, mas confessar o perdão dos pecados é só Ele que pode dar, é só Jesus que nos purifica dos nossos pecados. Bendito é o nome do Senhor, é só Ele que nos justifica. Nós mesmos não podemos nos justificar, nós mesmos não adianta querer arranjar desculpas para os nossos erros, não adianta nós querer tentar terceirizar a culpa por alguma atitude, por algum ato, não. Eu reconheço, confesso e Ele me perdoa, porque Ele é o único capaz de perdoar pecados. Aleluia. Isto é uma confissão, é o caminho da cura e restauração. Bendito é o nome do Senhor.
Aleluia. Por isso, irmãos, ele falou assim, os teus pecados estão perdoados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor ensinou assim, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em João nós lemos assim, que eu já li lá em João 1, temos que nossos pecados devem ser confessados. Desta forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Aleluia. Alcançando cura e restauração. O textuário da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional, mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão do pecado, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descansos para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo, que diz assim, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Se nós estamos aqui hoje, porque nós somos reconciliados com Deus, nós estamos hoje aqui porque nossos pecados foram perdoados, se nós estamos aqui é porque um dia nós reconhecemos a nossa insignificância humana, digamos assim, a nossa incapacidade de justificarmos a nós mesmos, nós reconhecemos em Cristo, aleluia, a porta da salvação, nós estamos aqui então porque nós temos uma dívida, aleluia, eterna com Deus, aleluia, pela salvação e pela imortalidade que cada um de vocês um dia herdará, a imortalidade, onde o pecado não terá mais domínio sobre nada, mas você terá uma vida imortal diante de Deus e viverá para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quem faz assim, então, irmãos, quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Portanto, irmãos, não é a questão de ser um pecado que vai trazer evidência, não é um pecado que vai vai tornar público aquilo que eu errei, não. Mas são coisas, às vezes, que a gente pensa, coisas que a gente fala. O pecado não pode ser relativizado. Não podemos, irmãos, o pecado sempre foi o mesmo. Tem coisas que são pecados no início, na lei, e é hoje, e será para sempre, algumas coisas que ofendem a Deus. Aleluia. E essas coisas que são ensinadas, as doutrinas da salvação, isso tem que estar bem forte em nosso coração. Eu entender, irmãos, o que é pecado e o que não é pecado. E hoje eu citei um certo dia aqui que estava pregando sobre o relativismo que nós estamos vivendo hoje. Que o que é pecado para um não é pecado para outro. Hoje o certo está como o errado está como certo. Mas a palavra de Deus, nós cristãos, temos a bússola, a nossa opinião, a nossa diretriz, a nossa capacidade de interpretar a vontade de Deus, ela está aqui na Bíblia Sagrada. Se Deus diz que é errado, vai ser errado até o fim dos tempos. Não adianta se todo mundo está dizendo que não é bem assim. E eu segui a citar algumas áreas, mas eu não me aprofundei em cada área, que a respeito até de casamentos. Tem hoje ensinos, são várias situações sobre... O homem quer ensinar hoje, até no comportamento do próprio homem, como o homem quer mudar tudo aquilo que Deus criou, principalmente as questões familiares. Não importa se o mundo quer deteriorar, não importa se o mundo quer ensinar errado, não importa se o mundo permite e diz que é certo, não importa esse tipo de relacionamento que o mundo diz assim, pode. Se a Bíblia diz que não pode, não pode. Aleluia. Não adianta dizer, irmãos,
A fornicação o mundo faz. Mas a Bíblia ensina que não. O adultério o mundo faz. A Bíblia diz que não. A mentira o mundo faz. E às vezes acha que é isso bonito. Mas a Bíblia diz que não. Que o pai da mentira é o diabo. Aleluia. Quem é santo continua a santificar-se. Em Apocalipse está escrito: o que é imundo continue na sua imundícia. O que é injusto continue na sua justiça. Mas o que é puro continua a purificar-se. O que é justo continue na sua justiça. Porque o tempo está próximo. E oremos a Deus, aleluia, por nossas vidas. Eu me lembro, irmãos, agora me vem uma outra passagem rápida aqui na minha mente, que chorar, a gente às vezes quer fazer hinos para sensibilizar, assim, e isso é normal. A gente fala do sofrimento de Cristo e quer nos sensibilizar, porque a gente remete, Jesus sofreu, eu vou derramar lágrima porque Jesus sofreu. Eu me lembro de uma passagem que chorava por Jesus na própria crucificação dele, irmãos. Você sabe a passagem que eu vou falar? E chorava porque ele estava sendo crucificado. Ele olhou para o povo e disse assim: não chorem por mim. Chorem por vocês mesmos e por vossos filhos. Nem Jesus se importou, assim, digamos assim, não é por isso que isso aqui faz parte do projeto de Deus. Mas o projeto de vocês é vocês mesmos que farão, desde que vocês olhem para mim. Chorem por vocês mesmos. Chorem por vossos filhos. Chorem por vossas almas. Este é o propósito de Deus. Conserve a sua fé, confessem, mudem, no sentido de que? No sentido de que nós possamos ser aperfeiçoados, justificados, perdoados, aleluia, e receber as bênçãos de Deus em nossas vidas, em nossa caminhada, aleluia. Isto é a mensagem desta lição, aleluia, confessar e receber tanto o bem como o mal, bem se confessarmos e o mal se não confessarmos. Aleluia. Eu quero deixar para o irmão fazer essa conclusão aqui, pode ser, irmão? Aí o irmão lê a conclusão aqui e já estará encerrando também a escola dominical.